Olá, bom dia, que bom, acordamos, graças a Deus, e mais uma vez estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Quero mandar um abraço especial hoje para uma família muito especial, uma cidade que trabalhamos o ano passado, chamada Verdejante, no sertão pernambucano. Eu quero mandar um abraço especial para a família da Dona Nina, seu esposo, seu Roberto, Jackson, Jefferson, Henrique, Ronaldo, Micaele, Jaqueline, Expedito, Rogério. Eu quero mandar um abraço para vocês, né, dizer que nós oramos por vocês, também por todos os nossos irmãos aí de Verdejante. Hoje nós vamos continuar, né, dar continuidade a um assunto que nós já começamos nos outros vídeos. Estamos estudando sobre Apocalipse 13. Então, hoje nós vamos ler os versinhos 13 e 14 de Apocalipse 13. Eu quero convidar você a orar comigo nessa manhã. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por nos despertar. Rogamos, Pai querido, nos alimenta, Pai querido, com a Tua palavra e nos ajude, meu Deus, a passar esse dia na Tua presença. Fica conosco, Senhor, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, Apocalipse 13, verso 13 e 14 diz assim: Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam imagem à besta, aquela ferida a espada sobreviveu. Então, nós vimos que dois poderes, Roma Papal e Estados Unidos, são retratados aqui no Apocalipse 13. Identificando esses poderes, se você assistir os vídeos anteriores, você vai entender, né, por que chegamos a esse entendimento, as características que mostram de cada poder, né? E aqui diz que esse segundo poder, que é os Estados Unidos da América do Norte, diz que ele opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer a terra. Fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, né? E seduz os homens, os que habitam sobre a terra. E eles dizem assim, ó, dizendo, né, os que habitam sobre a terra que façam imagem à besta. Aquela que foi ferida à espada sobreviveu. Lembra? Papado sofreu uma ferida mortal, perdeu seu domínio ali na Idade Média, né, no ano 1798, mas diz que essa ferida vai ser restaurada, eles vão ressuscitar novamente no poder mundial. E quem vai colocá-los no poder é essa segunda besta que aparece no Apocalipse 13 e 11, que é os Estados Unidos. Interessante. Primeiro eu queria falar sobre sinais. Interessante, hoje o mundo busca sinais para poder crer. Hoje é normal você ligar a televisão e você ver pessoas sendo curadas, né? Pessoas pulando, caindo, e muitas pessoas olham para isso e dizem: então ali está o poder de Deus. Então cuidado, querido. Jesus fala em Mateus 24 que nos últimos dias viriam falsos cristos e falsos profetas que operariam grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o sinal em si, ele não é prova suficiente de que alguém é de Deus, certo? Um exemplo disso na Bíblia é João Batista. João Batista, ele era a voz que clamava no deserto. João Batista levava as pessoas ao arrependimento, ele pregava, né, mensagens que levavam as pessoas ao arrependimento pelo poder de Deus e levava seus discípulos a Jesus. Mas a Bíblia não mostra que João Batista fez nenhum sinal, João Batista não curou ninguém, não que a Bíblia relate, né? Mas Jesus falou que ele foi o maior profeta. Interessante, né? Então veja que o sinal em si não é uma prova suficiente do que a pessoa seja de Deus, certo? Daqui a pouco vamos ver como nós vamos saber se realmente a pessoa fala
da parte de Deus ou não. Mas outro ponto aqui interessante é quando diz que este poder vai fazer uma imagem semelhante à besta, certo? Os Estados Unidos da América vai se fazer semelhante à Roma Papal. O que aconteceu com Roma Papal a princípio, certo? Então, os cristãos, quando Jesus foi crucificado, ficaram seus discípulos. Seus discípulos também morreram, pouco a pouco, né? A maioria deles também, como Jesus, foram torturados e tal. E aí, depois que seus discípulos morreram, continuaram, a igreja cristã continuou, certo? Com outros líderes, né? Então, cada cidade tinha um bispo, tinha um líder da igreja cristã, e eles eram perseguidos pelo Império Romano, né? Todos acho que conhecem, aqueles que não conhecem podem pesquisar isso, certo? O Império Romano perseguia mesmo e torturava, matava os cristãos. Né? Aquele grande teatro que existe, anfiteatro, né? Que é o Coliseu Romano, ali eles jogavam os cristãos ali naquela arena para ser devorado pelas feras. E eles assistiam tudo aquilo, né? Os postes eram cristãos pegando fogo. Então os cristãos eram torturados mesmo, certo? Por causa da palavra de Deus. Mas o que aconteceu? Um imperador chamado Constantino se levanta ali no Império Romano, né? E esse imperador, entre aspas, se converte, porque na verdade não se converteu coisa nenhuma. E ele que perseguiu os cristãos, agora ele se torna cristão. Então, o que acontece? Acontece uma união entre paganismo e cristianismo. É aí que surge o papado, entende? O papado é uma mistura de cristianismo com paganismo. Então, todas as tradições, todo o paganismo, por exemplo, como oração pelos mortos, imagem de escultura, guarda do domingo, tudo isso vem de Roma pagã e dos impérios mundiais que ela imitava. Aí surge agora Roma papal, uma mistura de paganismo com cristianismo. Então, aqui fala no Apocalipse 13, verso 13 e 14, que agora a segunda besta, que é os Estados Unidos, que surgiu dos cristãos fugindo lá da opressão papal e fundaram os Estados Unidos da América, um estado, um país que tivesse liberdade religiosa. Agora, esse país que tinha 2 chifres como de cordeiro, que diz no verso 11, ou seja, que se parecia com Cristo, começa a falar agora como um dragão. Ou seja, eles também deixam a palavra de Deus. Então, essa segunda besta representa os protestantes dos Estados Unidos, o protestantismo americano, se apostatam e agora também fazem uma imagem semelhante à besta. Ou seja, eles vão fazer da mesma forma, vão se unir com o Estado também para promulgarem a sua apostasia, os seus decretos. Então veja, da mesma forma como o papado, Roma imperial, se uniu com o cristianismo, que o cristianismo se uniu com Roma imperial e formou o papado, os Estados Unidos da América, os protestantes, também vão se unir com o Estado americano para promulgarem suas leis. Então, isso é a imagem à besta. Ou seja, eles vão ficar semelhantes, vão fazer a mesma coisa que os cristãos fizeram lá no princípio. Vão se unir com o Estado. Isso é a imagem da besta. Certo? Então, queridos, nós vivemos em um mundo de engano. Aqui fala que esse poder seduz os habitantes da terra por causa dos sinais. Eu falei que iria explicar melhor. Eu vou ler um versinho da Bíblia em relação a como nós podemos saber se alguém fala da parte de Deus ou não. Isaías capítulo 8, verso 20. A Bíblia dá um sinal, certo? Um indício, né? Como eu vou saber se, por exemplo, você está assistindo esse vídeo, você pode estar se perguntando, como é que eu sei se você está falando a verdade ou não? Aqui está, Isaías 8, verso 20.
à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Em outras traduções diz assim, é porque não há luz neles. Então, à lei e ao testemunho. Essas são duas características para saber se alguém está falando de acordo com a vontade de Deus ou não. É se a pessoa ensina, aceita, obedece à lei de Deus, certo? E o testemunho dos profetas da Bíblia. Ou seja, se alguém fala de acordo com a lei de Deus, Deus tem uma lei, certo? No próximo vídeo nós vamos falar sobre o sinal de Deus e o sinal da besta. Deus tem sua lei. Então, se alguém fala de acordo com a lei de Deus, é de Deus. Mas se alguém não fala de acordo com a lei de Deus, querido, não acredite, mesmo que ele levante pessoas da cadeira de roda. Sabia? Satanás tem esse poder de seduzir e de enganar. Então, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, você que é um cristão sincero, você que está buscando a verdade, então busque a verdade na palavra de Deus, certo? Se você crê na palavra de Deus, você vai ver muitos milagres. Mas não espere um milagre para você crer em Deus, porque Satanás está trabalhando para enganar, exatamente fazendo milagres para que as pessoas sejam enganadas. Então, que Deus nos ajude e nos proteja, e que bom é podermos estar diariamente estudando a palavra de Deus para que nós não venhamos a ser enganados. Então, minha oração por você nesse dia vai ser para que nós possamos permanecer buscando a verdade na palavra de Deus e que o Senhor nos proteja, né? Para que nós não venhamos a ser enganados por esse poder. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Pai querido e santo, por mais um dia que estivemos juntos. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a diariamente, meu Deus, alimentar da Tua Palavra, para que possamos crer no Senhor por intermédio da Tua Palavra, e não apenas pelos sinais, meu Deus, pelos milagres e prodígios que existem nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu querido, e até o próximo vídeo.